Olá, estudantes do 7º ano. Neste vídeo vamos conversar sobre o uso dos porquês. Vocês provavelmente em algum momento já pararam para perceber que nós temos aí o porquê tudo junto e com acento circunflexo, separado sem acento circunflexo, separado com acento circunflexo. Então temos aí vários porquês e vamos ver aí com mais cautela como que a gente usa um e outro. Então venham aqui comigo, observem aqui o fragmento do texto que nós selecionamos. Embora algumas pessoas não acreditem, segundo a ciência, no dia 20 de julho de 69, Neil Armstrong tornou-se o primeiro homem a pisar na Lua. Brasileiros não acreditam, 40 anos depois, que o homem foi à Lua. Os incrédulos dizem que tudo foi uma montagem. Alguns passam a dúvida de geração em geração. Do G1 em São Paulo, com informações do Bom Dia Brasil, dia 20 de julho de 2009. Observe que a reportagem foi publicada em 2009, certo? Então vamos fazer uma reflexão diante disso. Não adianta escutar professores. A menor acredita em mim, porque não leu tudo. As maiores discordam. Temos aqui um fragmento de um texto, né? E uma questão indagadora. Na sua opinião, por que algumas pessoas não acreditam que o homem tenha chegado à Lua? Então temos aqui situações de uso do porquê em diferentes contextos, né? Observem aqui que no primeiro fragmento do texto que a gente leu, a palavra porquê se apresenta todo junto, né? O por e o que junto, sem acento circunflexo, na frase a menor acredita em mim porque não leu tudo. Esse porquê indica causa, ele poderia ser substituído facilmente por causa, percebam? Então assim, por causa que não leu tudo, e aí o porquê tudo junto sem acento circunflexo, né? E na segunda aqui a gente tem, na sua opinião, por que algumas pessoas não acreditam que o homem tenha chegado à Lua? Observem que aqui esse porquê, ele introduz uma pergunta, ele está no início de uma frase interrogativa, portanto ele é separado e sem acento circunflexo, né? Então aqui a gente já tem duas possibilidades de reflexão sobre o uso do porquê. No primeiro momento ele indica causa, né? Um porquê, digamos que de resposta ou que introduz uma explicação, e no segundo momento ele introduz uma pergunta. Então se ele está no início de uma frase interrogativa, separado e sem acento circunflexo. Se ele está no meio de uma frase indicando a ideia de causa ou de explicação, tudo junto e sem acento circunflexo. Temos mais. Então vamos só relembrar aqui. Esse porquê tudo junto introduz orações nas quais se explica algo, né? Eu sei o que aconteceu porque li a respeito. Temos aqui uma explicativa, né? No início de pergunta, a gente já viu, ele também é usado, só que separado, sem acento circunflexo. Então, porque corresponde também a pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais e por qual razão ou por qual motivo. Exemplo aqui, por que ele não acredita na ciência, né? Então é uma frase aqui interrogativa com o porquê no início, por isso a gente faz ele separado e sem acento circunflexo. Também nós podemos ter o porquê com acento circunflexo, porém ele vai no final da frase interrogativa. Olha o nosso exemplo. Eles ainda não voltaram da Lua, ponto, por quê? Quando ele vai para o final da pergunta, ele ganha um acento circunflexo. E no segundo exemplo, a gente tem o porquê tudo junto com acento circunflexo, na frase não entendo o porquê da dúvida. Vejam que esse porquê é antecedido pelo o. Então, quando antes do porquê vier esse o, aí a gente tem o acento circunflexo, né, sendo utilizado. E ele é escrito tudo junto, certo? Então, nesse vídeo nós tratamos aí de forma breve sobre o uso dos porquês. Eu espero ter contribuído com vocês, espero que vocês tenham gostado e até breve.